Família! Bom dia para você que está chegando aqui ao vivo. Boa tarde ou boa noite para você que vai ver depois na gravação. Hoje nós teremos uma live com a convidada Juliana Lira, ela que é coach de performance familiar, analista de perfil comportamental. E eu quero começar aqui com uma frase. Para você que não conhece de pessoas, se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. Essa é uma frase do Simon Sinek, muito conhecida no mundo corporativo, que eu quero trazer ela para o nosso contexto de hoje, que é: se você não conhece de pessoas, você não conhece de relacionamentos. Afinal, nós convivemos com outras pessoas e tudo, independente se é na área profissional, se é na área pessoal ou até na área das amizades, né? Tudo se trata de relacionamento, tá? Vamos chegando, vou aguardar aqui a Juliana entrar também. Nós vamos falar de como os comportamentos influenciam nas relações familiares. Ela vai trazer um contexto bem bacana, com dicas para vocês aqui aplicarem na vida de vocês. Eu tenho certeza que vai agregar muito, tá? Enquanto ela não chega, vão me passando aqui de onde vocês são, do que vocês gostam, né, de saber sobre esse assunto. Não deixem de mandar as perguntas de vocês também. E vamos aguardar ela aqui chegar. Vou colocar ela aqui. Ela já chegou. Enquanto eu coloco ela aqui, vão me dizendo aí de onde vocês são, de onde vocês estão falando. Deixa eu colocar ela aqui. Da Juliana. Oi, Ju, bom dia, tudo Olá, bem? bom dia! Prazer ter você aqui, obrigada, viu, por ter recebido o meu convite. Obrigada por estar aqui passando um pouco aí da sua experiência, de todo o seu conhecimento nesse tema, né, e de vários outros temas que você se aprofunda e estuda bastante sobre as relações familiares, sobre os comportamentos, né? Mas me diz aí, se apresente, por favor, para quem não te conhece. Bom, vamos lá então. Eu sou Juliana Lira, né, uma apaixonada por família, restauração de família. Hoje sou casada com o Fábio, tenho uma filha chamada Malu, sou Master Coach Febracis, analista de perfil e amo esse universo. Eu gosto muito de falar que a minha maternidade começou muito antes da Malu existir, porque eu sempre gostei, desde muito criança, eu sempre gostei de cuidar de criança, né? E não entendia de onde vinha isso. Mas, Uhum. como a gente costuma dizer, o propósito nos arrasta, né? E esse propósito vem me arrastando aí junto dele por muitos e muitos tempos. E eu acredito que está muito ligada a isso, a minha identidade, a quem realmente eu nasci para ser. Ai, que lindo, muito bem, que legal saber disso. E eu queria saber, Ju, já mandando aqui uma pergunta logo de cara para você compartilhar aí com o pessoal, quais são os comportamentos que muitas vezes está ali no indivíduo, né? Todos nós nascemos com comportamentos aí, com características, individuais de cada um. E quais são esses comportamentos que as famílias têm e que muitas vezes geram um tipo de conflito, ou gera mais aproximação, gera aquela questão de empatia, de ter mais simpatia por um e nem tanto pelo outro. O comportamento nada mais é do que reflexo do que a gente é na identidade. Eu ajo de acordo com o que realmente eu sou, do que eu nasci para ser. Então, enquanto você não tem o autoconhecimento, enquanto você não sabe quem realmente você é, você tem esses comportamentos muitas vezes distorcidos. E aí que são exatamente a causa de muitos conflitos nas famílias. Quando eu sei realmente quem eu sou, a minha essência, e eu gosto de trazer muito uma metáfora de que Deus, ele é tão maravilhoso que ele bota a gente dentro de um potinho e ele vai moldando, né? Ele vai botando gotinhas de cada coisa que ele quer que a gente tenha. E ele faz isso com cada um de forma muito exclusiva, porque ele sabe que cada um nasceu para ser
simplesmente único. Então, com esse potinho, se eu não sei o que é que tem dentro do meu potinho, eu vou tirando de lá coisas que não me pertencem. Coisas que muitas vezes a família, os amigos, os professores colocaram em mim e começaram a fazer parte da minha identidade. De tanto eu ouvir, eu passei a acreditar que eu era aquilo. E isso aconteceu comigo, aconteceu provavelmente com você, acontece hoje muito fácil, né? E aí as pessoas que não têm esse conhecimento jogam essa informação dentro do meu potinho. E o meu potinho vai ficando cheio, muitas vezes de lixo. Porque essas informações não precisavam estar lá. O que precisava estar lá era apenas o que Deus me deu, o que Deus colocou para realmente eu ser. E o que faltava, né? O que faltava para completar esse potinho pode ser apenas o que eu possa potencializar para E suprir a muitas vezes necessidade. e isso tudo está bem relacionado com o propósito, né? Tantas pessoas falam de propósito, propósito de vida, o porquê eu estou aqui, né? A gente vai amadurecendo com o tempo, a gente vai ganhando maturidade e muitas vezes vem essa pergunta. Você se perguntou em alguma vez qual que era o seu propósito, Ju? Porque Muita. tudo isso que você falou tem muito a ver, né, com essa questão que as pessoas fazem. Porque como você falou aí do potinho, né, que vai sendo preenchido ali por Deus e muitas vezes durante a nossa vida, a nossa história de vida, isso vai sendo influenciado pelo ambiente que a gente vive, eu entendo que muitas vezes a gente nega até a nossa essência, a nossa característica, para ser aprovado pelo outro, para ser aceito pelo outro, né, João? Com E certeza. vai matando o nosso propósito ali. Eu vejo o propósito, hoje virou moda, né? Perguntar sobre o propósito. Mas eu vejo o propósito nada mais do que realmente a sua essência. Exatamente, concordo. Né? Se você sabe a sua essência, você sabe para que você veio a esse mundo, você sabe o seu propósito. E ele vai sendo lapidado ao longo do tempo, porque você precisa criar autoridade para falar a respeito dele. Então, quando eu falo que hoje família é o meu propósito, é porque eu tive uma infância que me deu autoridade hoje para trazer esse tema de família e restauração familiar. Então, isso faz toda a diferença. Muitas vezes as pessoas vão estar aí para falar de outras coisas, por exemplo, alavancagem de carreira. Eles fizeram uma transição de carreira, eles fizeram uma alavancagem de carreira, então eles criaram autoridade para isso. Então é entender onde está o seu propósito, para que realmente você nasceu. E no final de tudo, eu vejo muito claro que todos os propósitos se ligam a um único propósito, que seria servir ao próximo, se doar ao próximo de alguma forma. Então, no meu caso, eu me dou trazendo informações sobre família, como restaurar, como entender cada um dentro de um ciclo. Outras pessoas já vão trazer outro tipo de informação, mas todos estão ligados a um poder único de servir ao próximo. Exatamente. É o que manda a Bíblia, né? A palavra de Deus também. É isso aí. A Ana tá aqui te elogiando, a Ju arrasa, é isso mesmo, né, Ana? Arrasa. Bom dia, Rose, tá aí também, a Camila, o Yuri. Muito bom, gente. Vão perguntando se vocês tiverem alguma dúvida aí, me coloquem para a Ju, para mim, de repente responder vocês. Mas, Ju, conta um pouquinho para mim da sua trajetória de vida e da sua jornada, né? Como que esse conhecimento de saber sobre os comportamentos, sobre a sua essência transformou, de repente, a sua vida e a sua família? Como era antes de você ter esse conhecimento mais aprofundado? Como é agora? Você tem uma filhinha, né? Quantos anos ela tem? A Maria Luísa tem 7 anos. Eu Ai, acho que tá. tudo isso começou no método CIS. Né? Eu tenho uma grande amiga e irmã, olha aqui a Malu, uma amiga e irmã, madrinha da Malu, que ela fez o método CIS em Fortaleza em 2019 e ela chegou para mim e disse: Ju, eu fiz um negócio e eu preciso que você faça. E na época eu não tinha conhecimento nem quem era o Paulo Vieira, nem o que seria isso. E eu perguntei a ela só assim: e aí, mas o que é isso? Ela disse: você não precisa saber o que é, só vai. E eu acho que a confiança realmente foi tão grande nisso que eu simplesmente só fui.
Eu só cheguei e recebi o que vinha do método CIS. Só que eu tive uma realidade muito conturbada dentro do método CIS. Porque eu achava que eu ia trabalhar um lado. E quando eu cheguei lá, eu vi que era completamente diferente. Que enquanto eu não me trabalhasse, nenhum outro lado ia ser trabalhado. Então eu entendi que se eu não soubesse quem realmente eu era, essa foi a grande pergunta que eu consegui responder ao longo desses 3 anos dentro da Febracis, de quem eu era, eu não ia sair do lugar. Porque os resultados que eu tinha já vinham batendo no teto. Quem olhava de fora já dizia, nossa, mas Juliana já tem sucesso. Servidora pública, já tem família, já tem filho. Então já estava num patamar que muita gente deseja. Eu já estava num final onde muita gente nem começa, digamos assim. E isso me chamou muita atenção. Porque eu poderia estar simplesmente acomodada. Não, já tenho tudo. Mas não, eu saí do método CIS completamente incomodada. Decidida a fazer diferente. Eu sou um perfil já muito racional. Um perfil que é menos ligado a pessoas. Então, para mim, era muito tranquilo eu simplesmente me isolar e estudar. Por isso foi fácil passar no concurso. Mas, em compensação, o meu emocional estava muito abalado. Eu não sabia até onde eu era capaz de seguir, até onde eu era capaz de medir as minhas palavras. Eu simplesmente fazia. Eu era uma fazedora, assim, mor. Eu me lembro que o diretor da Febracis Brasília, quando me conheceu, ele disse, Juliana, você é um verdadeiro trator. E isso, para mim, foi um elogio no primeiro momento. Depois eu percebi que não era mais. Que as minhas prioridades, os meus grandes valores estavam ficando para trás diante disso. Dessa informação que colocaram no meu potinho de que eu tinha que fazer para que as pessoas olhassem para mim. Mas isso começou desde a minha infância. Então eu tive que entrar de cabeça no processo, né? Que é uma palavra que a gente escuta muito dentro da Febracis. Viva seu processo. Eu vivo o meu processo diariamente para poder entender e não conflitar mais tanto dentro de casa, por exemplo. Porque eu tenho um marido que é de um perfil completamente diferente do meu. E que antes de eu saber disso, eu dizia, nossa, ele é lerdo. Porque a velocidade dele não era a mesma minha. A Malu é uma criança influente. Então a minha tendência seria dizer, pelo amor de Deus, cala a boca que eu não aguento mais você falar. E na verdade, não. Eu sou dominante conforme. Uma dominância extremamente alta, porque a minha dominância é 92 e uma conformidade 78. Então, assim, são 2 perfis muito racionais, muito resultado, muito ligado ao que vai ser feito, à perfeição. A E tarefas, né? era só isso que eu buscava. Então, tudo eu fazia com muita excelência, mas sem nenhum resultado emocional. Muitas vezes eu acredito que as pessoas olhavam e diziam, essa daí deve ser até apática. A ponto de, muitas vezes, eu pegava um fone de ouvido desligado no trabalho e colocava só para as pessoas não falarem comigo. Porque eu queria estar focada no meu resultado. E hoje eu entendo Uau. que não é por aí. Que eu posso ser todos, que eu posso flexibilizar a ponto de hoje fazer uma live com tranquilidade, com satisfação de estar fazendo a live, né? Com uma influência 22 e feliz. Porque eu estou cumprindo o meu papel e eu sei que quando eu desligar eu posso voltar ao meu perfil normal e tá bem. Hoje eu consigo potencializar a Maria Luísa dizendo, filha, você nasceu para ser uma oradora, você nasceu para ser uma palestrante. E não simplesmente abafar o que ela tem de melhor. Né? Então, a importância do perfil, para mim, foi transformadora. Porque eu consegui realmente trazer a real essência de cada um da minha família, potencializando eles cada vez mais. Muito bom. Você sabia que eu sou bem tranquila, mas eu também tenho uma conformidade bem alta, né? Eu sou estável com conforme. Estável é uma pessoa bem tranquila, planejadora, que gosta de ter tudo organizado, né? E a conformidade, ela traz uma certa exigência de fazer tudo certo, né? De executar, é muito focado na tarefa. E a minha filha mais velha, ela é influente com estável.
Ju. E ela tem o ritmo dela, então, né? Ela é diferente de mim. E até eu descobrir isso, eu pressionava tanto ela nas lições de casa, eu exigia muito dela, e isso gerava divergência entre nós, né? Conflitos no nosso relacionamento. Quando eu descobri isso também foi transformador. E um ponto que você falou que eu achei muito bacana é que você falou que você entendeu que primeiro você teve que olhar para você, que a mudança partia de você, né? E que quando você muda, tudo que está ao seu redor, todas as pessoas que estão ao seu redor percebem a sua mudança e eles passam a se comportar de outra forma, passam a se modificar também por influência sua, né? Por essa sua mudança. E isso é muito bacana e eu vejo isso muito acontecer, eu falo muito que nós, principalmente nós que somos mães, que somos mulheres, que somos esposas, somos o pilar da nossa casa. E tudo começa em nós, né? E não adianta eu olhar para o meu marido e dizer para ele, ó, você precisa melhorar isso, você precisa ser assim, ser assado, ou olhar para as minhas filhas e falar, filhas, vocês estão agindo dessa forma, vocês precisam agir de outra forma, vocês precisam fazer isso, vocês precisam mudar, enquanto eu não olhar para mim, enquanto eu não começar por mim. Então, achei muito interessante isso que você falou. E Entender que a essas. verdade não é absoluta, né? Não, não é? Pensa no nosso perfil e quer moldar o outro, a gente está julgando o outro de acordo com o que a gente tem. E isso já não é um papel legal. Eu Sim. acredito que, como eu falei no início, Deus fez cada um de uma forma que tem um propósito ligado a isso e uma necessidade para estar com esse perfil. Eu acredito muito que não é de graça de eu ter vindo uma dominante conforme. Uhum, com Não é de graça certeza. casado com um estável conforme. E são características que podem se complementar e potencializar, nossa, enroscou aqui, os dois como casal, né? Como seres humanos, até um complementando o outro. Isso é bem bacana. Eu vejo muitos casais, inclusive, que têm negócio juntos, porque o Paulo Vieira mesmo, né? E a Camila, eles potencializam o negócio deles juntos, eles fazem o negócio fluir, crescer, porque cada um entendeu o perfil do outro, entendeu o que o outro é melhor do que ele e se complementam nisso, né? Nessa questão. Mas voltando aqui para as famílias, Ju, a gente viu que nessa pandemia deu vários conflitos, né, de relacionamentos. As pessoas precisaram estar mais próximas, as famílias precisaram ali dividir o local, muitas vezes, que era um local só à noite, de convívio à noite, depois do trabalho dessas famílias, né? As pessoas não estavam acostumadas a conviver em 24 horas por dia, mesmo sem família. Isso aconteceu, não vou generalizar aqui, mas aconteceu em muitas famílias, como nós vimos aí nas reportagens, né? E eu peguei uma pesquisa aqui sobre os conflitos de relacionamento nas famílias, dizendo que 31% das pessoas pesquisadas acreditam que durante a pandemia os relacionamentos pioraram, né? Pioraram com seus parentes, tiveram um afastamento de muitos amigos até do lado social, e tiveram conflitos por conviverem juntos também no mesmo ambiente por muito mais tempo do que era o habitual, né? E aí é engraçado que eu fico pensando assim, por mais que sejam ali uma família morando dentro da mesma casa, antes da pandemia, você tinha ali o seu ritmo de trabalho, o outro também trabalhava, as crianças iam para a escola, e muitas vezes essas famílias, essas pessoas nunca tinham a oportunidade de parar e de observar o outro, de olhar para o outro e de conhecer o outro de uma forma mais profunda, né? Mesmo ali estando dentro do mesmo lar. E eu acho que isso foi um dos grandes ganhos que a pandemia trouxe, apesar de também gerar muitos conflitos, né? E outro dado que eu tenho aqui é que houve 80.573 divórcios durante o ano passado, por conta também da pandemia, né?
E esses divórcios são principalmente de casais com filhos pequenos ainda e de menos de 10 anos de conjugal, né? De relacionamento conjugal. O que você diz sobre isso, Ju? Como que o conhecimento dos comportamentos da outra pessoa poderia ter ajudado essas famílias, de repente, a evitar um divórcio, todo um transtorno emocional que isso gera nos filhos também, né? Comenta aí um pouquinho sobre isso. Essa matéria por 2 pontos muito claros. O primeiro ponto seria o quanto eu me conhecia a ponto de eu conseguir ficar isolada comigo mesmo. Trazendo de uma maneira bem clara, tá? O quanto eu tinha tempo para olhar para mim e se comunicar comigo mesmo. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes as pessoas estavam num ritmo tão frenético, num piloto automático tão grande, que nem olhava para si. Então, quando veio a pandemia, eu deixei de fazer muitas vezes, tive que voltar a ser, e isso gera conflito interno. Então, eu já vivo esse conflito interno, agora eu tenho outras pessoas para viver, que também vivem esse conflito, para viver junto nesse mundo interno de casa. Né? Quantos pais tinham os filhos no integral, levavam para a escola às 7, buscavam às 7, a criança já dormindo, não conviviam. Né? Quantos maridos e mulheres não se conviviam, muitas vezes viajando, um era empresário, viajava o tempo inteiro, a outra não estava dentro de casa. Então, de uma hora para outra, veio tudo isso para dentro de casa e aí gerou conflito interno, eu não saber lidar comigo mesmo, e externo, eu não saber lidar com o outro. E muitas vezes, as pessoas que não têm essa clareza sobre perfil comportamental não conseguem entender como eu estou reagindo a essas minhas emoções. Vou trazer um exemplo bem claro. Quando eu conheci de perfil, uma coisa que me incomodava muito era o dominante ter a raiva como característica mor. Quando fala do dominante, não, o dominante tem a raiva. Isso eu até questionei muito no Assis Assessment. O dominante ele não tem a raiva, ele tem a intensidade. A raiva já é um julgamento de quem não tem, que já colocou ele com isso. Então, o dominante ele tem muita intensidade. No falar, no agir, no pensar, ele é intenso naturalmente. Então, uma pessoa estável, que, digamos, teria a paciência como virtude, que aí já é um julgamento do dominante em cima dele, né? Já teria a paciência como virtude, entra no conflito. Eu não consigo acompanhar a velocidade de um dominante. E o dominante também diz que ele é devagar. Então já gerou um conflito direto. E a forma do dominante se expressar, para quem olha de fora, é a raiva, é a grosseria. Então, o conflito potencializa, aumenta. Então, quem olha de fora vai dizer, nossa, que pessoa grossa, meu Deus, como é que convive? E aí só vai aumentando, potencializando isso. Né? Então, eu vejo muito claramente, se eu sei de perfil, se eu conheço que o meu marido tem uma velocidade de pensamento diferente da minha, hoje eu consigo determinar coisas para ele com um prazo. Não o mesmo prazo que eu faria, mas um prazo mais conveniente para ele. E diminuir o conflito. Se eu sei que a minha filha hoje é dominante e é influente, eu consigo trazer um resultado para ela com um convencimento, mostrando que ela está me convencendo que ela fez aquilo ali. Então, eu potencializo ela. E não simplesmente digo, ó, não vale para mim, não está no meu resultado, não é isso que eu quero. Lógico que é suado até para quem tem conhecimento. Não é simplesmente racional. Não, agora eu vou fazer dessa forma. Não, agora... Lógico que não. Até porque existem crenças, muitas vezes colocadas, esse lixo que foi colocado no potinho, né, que são as crenças que foram colocadas lá, ao meu respeito. Então, se eu já tenho na infância a característica de que realmente eu sou grosseira, que eu tenho raiva, que posso potencializar isso, na hora de me explodir, que eu brinco de na hora de se transformar num monstro, o monstro ele não vai ser pequeno. Ele vai ser muito maior. Porque eu já venho crescendo ele ao longo do tempo. Né? Então, eu vejo muito claro isso. Então, a transformação de quem está dentro de um sistema de pandemia, sabendo lidar
com o perfil seu e do outro, facilita muito. Mas como esse conhecimento, infelizmente, não chega nem a 1% da sociedade, vem os números que a gente viu. Aumento de divórcio, aumento de separação. E, engraçado, entre aspas, é que você coloca na pesquisa muitos deles com crianças pequenas. Por quê? Porque não estavam acostumados a lidar com a criança. Então, um pai ou uma mãe que não estava acostumado, simplesmente vai explodir e ainda colocar a culpa na criança. E aí entra aquilo que você falou, né? Esse pai e essa mãe vai enchendo aquele potinho daquela criança com taxações. Ah, você é chato, você é birrento, ou você é muito lento, você é parado demais, é preguiçoso, né? Esses pais, com falta desse, né? Com a ausência desse conhecimento, vão taxando essa criança, enchendo o potinho dela, e essa criança, por ouvir demais, por repetição, ela vai acreditando nisso e crescendo da mesma forma como esse pai está falando para ela, né? E aí influencia na capacidade, na crença de capacidade dessa criança, na crença do merecimento, na identidade, vai mexendo com essa identidade e essa criança também, ela vai morrendo, né, na sua essência, né, Ju? É um Ela vai efeito morrendo. E isso vai passando de geração em geração. Então, é muito importante que as famílias conheçam sobre perfil comportamental, sobre características de cada indivíduo, como se comunicar, isso melhora até a comunicação dessa família, né? Como você trouxe aqui também alguns exemplos, isso é muito importante, gente. Olhem mais para isso, busquem esse conhecimento, e não só para o outro, mas primeiro para você, né? Para o olhar para você mesmo. A Ana Góes colocou aqui: o perfil transforma a gente e os próximos, isso mesmo. Cada pessoa é única. O dia a dia vai melhorando as nossas ações. Com certeza. Ela colocou aqui também: vai afastando a criança do plano original. Exatamente isso. É isso. Exatamente. A Camila trouxe muito forte, Camila Vieira trouxe muito forte no último CIS a questão do plano original, né? A essência da criança e o quanto a criação, muitas vezes sem o conhecimento, vai distorcendo essa criança e levando ela para bem distante desse plano original. Então eu gostei muito disso da Camila, porque ela disse: é a volta diária para o meu plano original. Eu voltar cada dia a olhar para mim mesma e imaginar qual era a criança que eu era. E isso é a minha essência. Qual é o meu potinho? Sem os post-its, sem o lixo. Isso é quem eu era. E eu quero voltar a ser. E é muito bom quando você fala isso também. Você foi falando, eu fui lembrando aqui, né? Toda criança, ela nasce com persistência, ela nasce com ousadia, ela nasce com coragem. E quando essa criança se torna adulto, muitas vezes a ausência dessa habilidade, né, de continuar com essa habilidade ao longo da vida, isso vai morrendo aos poucos, isso impede dela ter resultados, dela ter sucesso, seja na área familiar, seja na área profissional. Muitas vezes ela não entende por que ela não deslancha em determinado negócio, muitas vezes ela não entende por que ela procrastina tanto, por que ela se sabota tanto. Muitas vezes ela não tem nem noção disso e vai levando a vida, né, empurrando com a barriga, como dizia minha avó, sem entender e sem ter essa noção de que se ela voltar lá na sua origem, né, lá no início da sua vida, e entender coisas que ela fazia antes e que aos poucos foi morrendo, ela consegue olhar para si e se descobrir e mudar muita coisa, né? Eu vejo Porque muito a questão do medo, né? Isso tudo. Muitas vezes a gente taxa as crianças de tímidas. Quando ela chega na frente de um estranho, que ela não quer falar. E a timidez nada mais é do que o alimento do medo. Você está alimentando o medo àquela criança. Você está aumentando o medo dela. Não fale com estranhos. Olha o poder dessa frase vindo de um pai. Não fale com estranhos. Quantas vezes a gente no trabalho, a gente tem que falar com estranhos? Exatamente.
né? E o quanto foi Exatamente. distorcido lá atrás. Se eu não falo com estranhos, meu pai falou para não falar com estranhos. Como é que eu vou me comunicar com as pessoas? Vou falar só dentro de Exatamente. casa? E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, tá? Quando eu não sabia de perfil comportamental, não tinha feito método CIS também, não tinha feito a minha formação em coaching. Eu sempre disse isso para minha filha mais velha. Hoje ela tem 17 anos. E eu sempre disse, filha, cuidado, não fala com estranhos, né? E é engraçado que teve um determinado momento da vida dela que ela estava com muita ansiedade, estava roendo a unha, ela tinha por volta de uns 12 anos. E a gente colocou ela para tratar com uma psicóloga, né? Para a gente melhorar essas questões. E aí ela me disse o seguinte: ela falou, mãe, eu não gosto de falar com a psicóloga. Eu falei, por quê, filha? Eu falei, aí ela me falou assim, porque ela é estranha. Ela é estranha. Aí veio logo na minha cabeça, nossa, eu sempre falei para ela não conversar com estranhos, né? E aí é muito engraçado essas coisas que a gente também E vai são falando sem ter o inocentes, conhecimento. por exemplo. Oi? São frases muito inocentes. Eu vou dar um Muito exemplo. inocente. Minha mãe falava quando eu era criança, que eu era tão quieta que ela até esquecia da minha existência. Né? Para muitos é um elogio. Nossa, ter uma criança quieta em casa, que maravilha. Mas Criança boazinha, né? na verdade eu me isolava porque era a forma que eu entendia que ela gostava. De ter ficado cada vez mais quieta. Então, o quanto é sutil a diferença de um comentário desse. Porque o problema não é o que a gente fala, é como a criança interpreta o que a gente está falando. Exatamente. Só que isso perdurou por tanto tempo que depois de muitos anos é que foi cair a minha ficha, porque eu gostava de ficar tanto tempo sozinha. E aí você vai potencializando isso em você até que um dia isso te incomode de tal forma que você, né, quer Ou sair da. incomoda, né? Ou às vezes nem Ou às incomoda. vezes não incomoda, é Outra verdade. que nem incomoda. Ela não consegue ter essa consciência de que está incomodando. Né? E ela simplesmente segue. É verdade, verdade. E quais dicas aí, Ju, você dá para essas famílias que ainda não têm noção, não têm consciência da importância de se conhecer, de ir buscar, né, imergir no autoconhecimento, para poder entender de pessoas, né? Eu comecei aqui com uma frase do Simon Sinek, não sei se você já estava aqui, que ele fala: você precisa conhecer de pessoas para para entender de negócios, né? E aí eu trouxe para os relacionamentos, porque nada mais é relacionamento no campo profissional, no campo familiar. Então a gente precisa entender de pessoas para que a gente se relacione melhor com essa pessoa, né? E se relacione principalmente com a gente mesmo, né? Conosco mesmo. Então, quais dicas aí você traz para essas pessoas que ainda não têm esse conhecimento aprofundado, não têm essa noção? Eu acho que o primeiro ponto é se observe. Quando você decide se observar, olhar para si, você consegue entender algumas reações que você tem. Por exemplo, se eu sinto raiva, como é que a raiva mexe no meu corpo? Esse é um primeiro sinal. Então, se eu consigo identificar como é que a raiva mexe no meu corpo, eu consigo evitar uma explosão. Porque eu já consigo sentir como é que ela vai reagir. Então, se observe. Esse é o ponto-chave. Segundo ponto, segunda dica. Busque. Busque conhecimento, busque experiência, busque se entender. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento para si, você consegue expandir para o próximo. E aí fica muito mais fácil você viver em sociedade, você se relacionar. Porque eu sei como eu posso me relacionar, eu sei como eu posso me comunicar, eu sei como eu posso reagir de acordo com cada perfil. Busque realmente um analista de perfil, busque alguém que possa lhe esclarecer a ponto de você se entender. O que é que o meu perfil está me influenciando? E ainda tem um detalhe. Muitas vezes você está com um perfil distorcido. Aparentemente você se mostra uma pessoa, mas na verdade a sua essência é outra. E isso está pesando. Está esticando um elástico a ponto de você não aguentar mais. Então tudo é importante você buscar a si
em primeiro lugar. Depois, o conhecimento. E em terceiro, entender o contexto. Em que contexto eu estou enquadrado? Quais são os post-its que colocaram em mim que eu posso hoje tirar? Para voltar a esse meu plano original, aproveitando o que a Ana falou. Essas seriam as minhas 3 dicas. Observar, buscar o conhecimento, tirar os post-its, voltar ao seu plano original. Excelente, excelente. E complementando, você falou da observação, eu lembrei aqui, tem um livro que chama Comunicação Não Violenta, que ajuda muito também, enquanto você está adquirindo esse conhecimento de perfil comportamental, que é muito importante, pessoal, que ajuda, inclusive, na comunicação, no se comunicar com o outro também, né? Esse livro, ele traz 4 fundamentos, Ju. Ele traz o primeiro fundamento é a observação, é você, de fato, observar os seus sentimentos, você falou aí da raiva, né? E aí, muitas vezes, a mãe tá com a criança ali se jogando no chão em birra, porque a birra nada mais é também que a explosão de uma emoção que aquela criança não sabe dizer, né? Literalmente. E vem, né, muitas vezes a mãe que é muito dominante, que tem um perfil de dominância muito alto, vem aquela, como que você disse a palavra? A Você explosão, falou intensidade. a intensidade. Intensidade. Você vem muito enérgica, né, para falar com aquela criança, então é importante observar, né, o primeiro pilar da comunicação não violenta é se observar, observar os seus sentimentos e observar ali o contexto que está acontecendo à sua volta. O segundo é você comunicar, dizer o que você sente para aquela pessoa, para o seu esposo, para os seus filhos, enfim, para aquela pessoa que está ali do seu lado. Depois você vai fazer um pedido para essa pessoa, dizer como você se sente, o que você gostaria que fosse, né? Como que você gostaria que acontecesse aquele cenário, aquela situação, que é diferente do que está acontecendo, e fazer um pedido para essa pessoa de forma gentil, para que ela entenda também que você é um ser humano, que você tem as suas necessidades, que você precisa também das suas necessidades atendidas e que você entende a necessidade também daquela pessoa e os sentimentos daquela pessoa naquele momento. Então, você me fez lembrar disso, eu queria trazer aqui como uma dica extra, que está um pouquinho fora do perfil comportamental, né, do comportamento, da característica natural das pessoas, mas que tem tudo a ver com a comunicação que os dois pontos de conhecimento trazem. Com certeza. E o quanto é importante você saber disso, você dizer o que você está sentindo. Né? Tem um livro, chama Eu tenho Monstros na Barriga. E é um livro infantil que você pode ler com a criança, para que a criança entenda e saiba expressar cada emoção dessa. Então é muito legal você trazer isso, porque muitas vezes a criança ela não sabe nem se expressar, ela não sabe dizer o que ela está sentindo. Então é uma literatura que eu gostei muito. A Ana indicou também Educar, Amar e Dar Limite. Esse livro é sensacional. Com certeza, esse não pode faltar. Ele é base, e eu ainda levaria para um outro, né? Decifre seu filho, porque o Decifre, para mim, é muito entender de perfil, e é um livro tranquilo para se ler. Então você consegue trazer também esse conhecimento, né? E entender um pouco da criança. Nas escolas, Ju, você sente alguma restrição dos professores, dos educadores, de quem está ali convivendo com aquela criança, em relação a esse conhecimento? Com certeza. Eu acho que falta conhecimento, né? Hoje, queira ou não queira, os cursos de pedagogia, os cursos para licenciatura, normalmente são colocados na caixinha pelo MEC. Então, eu tenho que dar tais e tais matérias. Então, você sai formado naquela caixinha. Você não tem esse conhecimento de perfil. E eu ainda iria além. Muitas vezes, as crianças que são mais influentes são as que mais sofrem na escola. Porque eu brinco que o foco dela está aqui, lateralmente. Né? Ela está numa empatia com o próximo, ela não está focada no que ela está fazendo. Então, essas crianças tendem a ser consideradas hiperativas, a terem déficit de atenção, serem taxadas como as crianças que mais conversam, que são desobedientes, muitas vezes porque não estão ligadas nas professoras. Só que se as professoras tivessem conhecimento disso,
Como é que elas trabalhariam com a criança diferente? Eu mesma, há umas 2 semanas, tive uma reunião na escola da minha filha e passei esse conhecimento para as professoras. A minha filha, ela é movida por desafios. Então, se a professora passa uma coisa fácil, ela faz e ela vai dispersar. Obviamente, ela vai dispersar. Criança sendo Então, não é criança. necessariamente ela que está dispersando. É a professora que não está sabendo lidar com o jeito dela. Muitas vezes o perfil que ela tem. Como da mesma forma a criança calminha é que é a criança perfeita. É a criança que a professora quer dentro da sala. Só que muitas vezes a criança calminha, que é a criança estável, ela não sabe se expressar. Ela não pergunta, ela guarda uma dúvida, ela guarda um sentimento, ela guarda um comentário. Né? Então, é muito importante que as escolas se abram para esse conhecimento, porque isso vai diminuir muito a quantidade de reclamação das crianças, porque eu sei lidar com aquela criança. Por muito tempo, eu dei aula de balé clássico para crianças de 2 a 7 anos. Era uma paixão minha e eu realmente queria estar muito próximo dessas crianças. Eu tive uma criança que a mãe dizia que ela era autista, porque a escola taxou ela como autista, só que era nítido na aula de balé que ela não era autista. E isso eu coloquei muito claro para a psicóloga da criança, para a mãe. E a mãe foi buscar isso em São Paulo. E o diagnóstico que veio de São Paulo foi completamente diferente. Exatamente por quê? Porque ela tinha conexão comigo. Era uma criança de 4 anos que chegava na aula e me abraçava. Eu criei um vínculo de confiança com ela. Então, o quanto ela evoluiu no balé, porque ela criou essa conexão. E o quanto os professores estavam se distanciando dessa criança, porque não sabiam lidar com ela. Né? Então, é de suma importância que realmente se tenha isso dentro das escolas. E que a gente possa levar cada vez mais esse conhecimento para todas as pessoas. Eu acho isso muito importante, Ju. Eu trouxe esse tema também das escolas para cá, porque ontem aconteceu um fato, né, na escola da minha filha. Ela está no jardim, ainda no pré, né, no infantil. E eu achei muito engraçado como a minha filha veio para mim me contar, né? Ela falou: mãe, eu fiz bagunça ontem na sala. A professora deixou eu brincar um pouquinho só no parque, não me deixou brincar muito. E eu falei: filha, por que que você fez bagunça? Ela: ah, mãe, porque eu gosto de diversão. Ela tem um perfil influente também. Eu gosto de me divertir, mãe. Aí eu expliquei para ela sobre a rotina da escola, né? E fui perguntar para a professora, o que que aconteceu, né? A Isa chegou aqui, disse que ficou chateada porque a professora chamou a atenção dela, né? E que ela acabou não brincando muito no parquinho. O que que aconteceu? E ela veio me contar que realmente a Isa fez bagunça. A Isa tem 5 anos, ela fez bagunça, criança sendo criança, né? Ainda mais ela sendo influente, tem essa dispersão já, ela quer estar ali com os amiguinhos brincando. E aí eu fui explicar para ela sobre se ela tem esse conhecimento, né, sobre perfil comportamental. Trouxe até, como eles gostam muito de dados também, que eu percebo assim, eu trouxe para elas o autor, né, da teoria do DISC, que é o William Marston. Eu fui falando para ela um pouquinho, né, da melhora da comunicação, de se comunicar com essa criança de forma assertiva, sabendo que cada criança, como cada criança age, por que age. Eu senti uma restrição. Eu falei: ai, que pena, né? Eu senti uma restrição, mas me coloquei à disposição. Porque, como você falou, né, o MEC traz muito conteúdo, muita bagagem, e os professores eles têm que estar seguindo realmente o que o MEC coloca, né? Isso eu não discordo, mas eles deixam se abrir para outras coisas que podem muito ajudar no trabalho deles com essas crianças. Então, mas eu ainda estou trabalhando, viu? Já desde o ano passado eu venho conversando com a escolinha, e venho conversando com eles e mostrando um pouquinho. E fortalecer também a identidade dentro de casa. Sim, Aconteceu uma vez com a isso não Malu que falta. ela chegou triste, que tinha um amiguinho, estava chamando de feio. E aí eu trouxe para ela: filha, quem ele fez? E quem ele fez pode fazer alguma coisa feia? Então, fortalecer isso nela. O quanto ela realmente é linda
pela essência dela, o quanto realmente ela é linda pelo que ela faz, pelo que ela tem, pelo que ela é. Porque é sequencial isso. Ela é o que ela é diante da essência dela. Então Deus já fez ela Isso perfeita. aconteceu com a sua filha? Isso. Deus já fez ela perfeita. Então é olhar ela em frente ao espelho e dizer, não, eu sou feita pelo Rei Todo-Poderoso. Então não tenho como ser feia. Né? Uhum. E o que eu gosto de trazer muito é que se um comentário do outro tá me incomodando a ponto de realmente eu ficar chateada, é porque eu tô sendo escravo dessa emoção que está sendo passada por ele. Então, o quanto eu tô me permitindo ser escravo disso? Ou eu tô me libertando dessa energia? Né? São perguntas que dá para se fazer, mesmo quem não tem o conhecimento tão a fundo quanto a gente, dá para se fazer essa pergunta. Por que eu tô sentindo isso em relação ao outro? Não é o outro que está me É o afetando, seu é o observar, meu né? próprio sentimento. Que é o seu observar, né, Ju? Que você colocou muito bem aí também. É o olhar para dentro de si e, e saber que alguma coisa está ali incomodando, né? E uma coisa que eu acho bem importante também é que isso tem passado de geração em geração. Agora eu vejo uma melhoria, eu vejo mães mais conscientes, mas mães, pais que muitas vezes dizem para os filhos meninos: você não pode chorar, você tem que ser forte, né? E vai colocando essa sementinha da fortaleza, do não expressar suas emoções nessa criança, e essa criança acaba não conseguindo se observar as suas emoções. Então, é isso que também tem que ser quebrado, né? A gente tem que trazer essa consciência de não falar coisas que são sutis, como você também falou, e que vão mexendo na identidade dessa criança e vão criando bloqueios emocionais nessa criança que vão repercutir, vão surgir efeitos lá na frente quando essa criança for um jovem, um adolescente, muitas vezes não precisa nem chegar na fase adulta. E aí, trazendo muito o que a Ana falou, né, do livro Educar, Amar e Dar Limite, trazer memórias. Sempre fortalecer através das memórias. Porque quanto mais memórias positivas eu tiver, mais forte realmente eu sou. A fortaleza não está em eu não chorar. A fortaleza está interna. No quanto realmente eu sou forte às pessoas, o quanto eu sou forte a reagir àquilo. O quanto eu sou forte a entender a minha emoção. O quanto eu sou forte a compreender que eu não posso reagir daquela forma. Isso sim é fortaleza. Né? A fortaleza está na minha essência. Como você falou, nós nascemos de uma forma. Nós nascemos audazes, nós nascemos corajosos. E o medo dos nossos pais, muitas vezes, vem distorcendo isso ao longo do tempo. Meu marido fala muito essa questão de não fale com estranhos, porque a mãe dele falava muito isso com ele. E hoje ele vê a Malu falando com estranhos e eu realmente estimulando ela a falar com estranhos, lógico que com supervisão, mas levando essa mentalidade de que é possível se comunicar com o outro. E ele disse, se eu tivesse, na idade da Malu, se eu tivesse agindo como ela, eu hoje seria completamente diferente. Então essa consciência é legal. Mas também é legal entender que não chegou ao fim dos tempos. É apenas o começo de uma nova jornada. O começo de um novo nível. Né? E entender que também tem um prazo para eu me adaptar a esse novo nível. No meu caso, eu passei 39 anos adaptada a uma Juliana. E de uma hora para outra eu não posso querer que surja uma nova Juliana. Eu estou tirando literalmente o lixinho do meu potinho, os post-its que colocaram lá dentro e trazendo o meu Um por um, né? É né? um Então, processo, um por tem um, né? um processo. Para passar para esse próximo nível é um processo. Então, se respeitar, se autorrespeitar e entender, eu tenho um tempo para isso. Não vai ser do dia para a noite. A construção não foi no dia para a noite. Então, a destruição desse antigo papel não vai ser do dia para a noite. É uma conquista diária. Muito bom que você falou. E aí eu quero trazer uma metáfora que eu ouvi uma vez, fez todo sentido para mim. É a metáfora do carro, do veículo, né? Você tem ali na sua frente o vidro, né? Onde você olha para frente.
você tem em cima ali o retrovisor que você olha para trás, e você tem ali também o retrovisor lateral que você também olha para trás e para os lados. E comparando esses vidros que existem no carro, o maior é o que está ali na sua frente, para você olhar para frente, né? Você tem que estar ali presente dirigindo aquele veículo, o veículo da sua vida, e tem que olhar para frente. De vez em quando você olha para o retrovisor, ou de cima ou da lateral, para ver, de repente, o que ficou lá no passado que pode estar te atrapalhando hoje, ou que de repente vai causar alguma situação que você não gostaria que causasse. Mas o vidro principal para que você olhe, que te traz uma visão clara, uma visão mais ampla, é o vidro da frente. Então, deixar a culpa, deixar as dores do passado para trás, olhar para o agora, estar presente dirigindo o veículo da sua vida e entender o que você pode fazer de melhor daqui para frente, né? Porque eu vejo, Ju, muitas mães que falam comigo, falam que se sente culpadas porque não pode dar atenção para o filho, que se sente culpadas por trabalhar demais, que se sente culpadas por não saber como lidar com a adolescência dos seus filhos, com cada fase, né, da criança traz um desafio para essa mãe. Então, muitas vezes ela não está preparada, né? A gente não nasce preparada para a maternidade, a gente vai construindo a nossa maternidade em conjunto com a criança, né? Com o desenvolvimento da criança. Tem as referências, tem o retrovisor, né, lá do passado, que são os nossos pais, a nossa experiência como filhos, mas a gente tem que entender que é o parar, respirar, se observar, como a gente trouxe aqui, olhar para frente, para esse retrovisor da frente e falar o que eu posso fazer daqui para frente para melhorar essa situação. E aí a questão de pode falar. falam muito, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso Imagina, já é coisa desconhecida. Eu acho que pode nascer uma mãe, pode nascer uma beleza de uma mãe extraordinária, uma mãe que não precisa carregar essa mochila da culpa. Porque muitas vezes essa mochila a gente só vai colocando o lixo lá dentro. Só que esse lixo já foi colocado desde a infância. Eu falei a semana passada com a Elísia, numa live que ela também me convidou, que a nossa maternidade começou na nossa infância. Porque quem eu sou como mãe foi moldado desde a barriga da minha mãe. Né? O que eu vivi durante a minha infância está refletindo até hoje. Então é isso, é o retrovisor que eu estou olhando muitas vezes mais para trás. O passado a gente tem que olhar com misericórdia, a gente tem que entender o que aconteceu, trazer aprendizados. Eu gosto muito da metáfora que o diretor da Febracis Brasília traz, o Giovanni Santos. É olhar para o passado como um mar de ostras. Porque lá existem inúmeras pérolas para eu pegar e ter como aprendizado. Isso eu pego do passado. O futuro serve para que eu tenha minha visão, para que eu entenda onde eu quero chegar. Mas é no presente que eu vou viver. Porque ele sim é o meu presente, literalmente falando. Ele foi dado para que eu viva. E aí eu preciso desembrulhar diariamente esse presente, celebrando o que vem dentro dele, que é a vida. Porque não adianta eu pensar no futuro se eu não sei se eu vou chegar lá, se eu não tiver saúde para estar lá. Não adianta eu ficar presa ao passado, que eu vou estar em depressão, vivendo uma coisa que eu não vivo mais. O passado literalmente passou. Ele serve para aprendizado. O futuro é a minha grande visão, os meus sonhos. Mas eu só realizo se eu estiver no meu presente. Se eu conseguir viver no presente, né? Se construir no presente, né, Ju? Exatamente. No presente que a gente faz as ações, que a gente executa, que a gente busca, que a gente transforma e que a gente gera os resultados, né? A grande plantação é o presente, né? Eu não posso querer colher uma coisa que eu não plantei. Exatamente. Exatamente. A Cris Vieira Gonçalves, Cris, minha amiga, está aqui dizendo, ouvindo vocês, fica tão claro a importância dos pais dialogando com os filhos. A escola não forma, a escola não tem condições da forma como está estruturada de passar os valores familiares, então. A Ana colocou aqui. Confunde muito educação com instrução. A escola está aí para dar instrução. A educação, os valores, os princípios, é em casa. Não adianta eu querer terceirizar para a escola.
Exatamente, concordo. A Ana colocou aqui, é muito importante trabalhar os momentos bons para ter mais registros positivos, falando das memórias positivas. Daniel, acho que o filho dela, né? Fala com todo mundo. Eu incentivo principalmente a cumprimentar, mas fico de olho nele porque se a pessoa der a mão, ele vai embora. Criança influente é assim, vai com todo mundo. Vigiada, né? A criança precisa acreditar que ela está numa liberdade, mas na verdade ela está sendo vigiada. Sim. Tem que ter a segurança ali de um adulto com ela, né? De que está ao lado dela sempre. Muito bom, gente. Vocês têm alguma pergunta? Ju, você quer comentar mais alguma coisa? Eu só queria comentar o seguinte, que as pessoas observem, né, cada um a si. Buscar sempre isso, a estar próximo de si mesmo. O quanto tempo você tem dado a si mesmo diariamente, nesse seu presente. Porque muitas vezes a gente esquece do nosso papel. O nosso papel como única, né? Então, se eu não potencializo o meu papel como única, eu não vou conseguir agir em relação aos outros. É um mandamento, amar primeiro a si. E aí, como se ama, amar o outro. Então, se eu não estou me amando, se eu não estou me conhecendo, se eu não estou me buscando, como é que eu vou partir para o próximo? O que eu vou levar para o próximo é exatamente o lixo. E se eu quero levar o meu plano original, eu tenho que me conhecer no meu plano original. Então, é trazer isso, trazer essa mensagem. Olhe para si. Busque o seu momento diariamente. Não precisa ser como está na moda em mindfulness. Ah, eu preciso fazer mindfulness, porque se eu fizer eu vou me conhecer. Não. Esse momento pode ser numa leitura, esse momento pode ser num banho, esse momento pode ser seu, do jeito que você gosta, andando de bicicleta. Ele é seu. Construa o seu momento consigo mesmo. E aí sim, você vai estar se sentindo amada por si e dar o amor para o próximo. Lembrando que o se amar também comunica, né, Ju? Quando a mãe ela olha para si, ela se cuida, ela se ama, não só no exterior, mas no interior, começando de dentro para fora, ela comunica para aquele filho como ele também vai ser, né? Como ele também vai se amar, como ele também vai se comunicar através do amor. Você me Então, trouxe maravilha, gente. um grande. Quando a Malu tinha 4 dias, a gente foi para o pediatra e aí eu conversei com ele trazendo o seguinte: doutor, toda mãe diz que criança tem cólica, então se tiver, qual remédio que eu vou dar? Como uma boa dominante, conforme eu queria estar preparada para tudo. E aí ele disse: ela não vai ter cólica. Eu disse: mas como assim? Ela não vai ter? O que é que o senhor está dizendo? Aí eu disse: mas se tiver, me dê o remédio. Ele disse: ela não vai ter. Se ela tiver, eu devolvo o dinheiro da consulta. E eu fiquei muito intrigada com isso. Um mês depois a gente retornou para ele. E aí ele me perguntou: e aí? Eu fiz: não, realmente ela não teve, mas eu quero saber o que é que o senhor fez, porque todo mundo diz que tem, e o senhor comprometeu até a questão do valor a isso. Aí ele disse: a sua tranquilidade me passou que ela não ia ter. O amor que você estava naquele momento me passou que ela não ia ter. Então, quanto a gente comunica isso, a ponto de influenciar até nas doenças que os nossos filhos podem ter. Exatamente, exatamente. Uma ficha que caiu muito para mim no início dessa jornada Ju, foi que eu vivi uma maternidade muito intensa, né? Não sei se a gente teve a oportunidade de você conhecer a minha história. Mas falando aqui rapidinho, quando eu tive a Isa, de 5 anos agora, que é a minha caçula, eu vivi a maternidade intensamente, né? Então, eu foquei muito nela, foquei muito no maternar. E esqueci de mim, e eu creio que isso acontece com muitas mães, né? Então, eu esqueci de mim de tudo, viu? Andava de copo na cabeça, a blusa regata larga para facilitar a amamentação, andava de chinelo, se deixar eu ficava de pijama o dia inteiro. E uma ficha que caiu para mim sobre isso é que quando eu não me cuido, quando mesmo no exterior, né, mas o principal é no interior, mesmo quando eu não me cuido, quando eu não trato de mim, não olho para mim, não ponho a máscara primeiro em mim, eu estou dizendo para minha filha, filha, você não precisa se valorizar,
Você não precisa se amar. As pessoas vão ditar o que você tem que ser. Você tem que valorizar mais o outro. Tem que dar mais oportunidade para o outro, Você é pelo mais. que você faz e não pelo que você realmente é de essência. Exatamente, Você era exatamente. E simplesmente, essa foi uma ficha que caiu para mim muito forte no início do meu processo. né? O quanto fazer esse papel de mãe simplesmente atrapalha no resto. Então, eu acho que isso liga muito a uma questão de posicionamento. É saber me posicionar. Eu sou mãe, mas antes de ser mãe, eu sou Juliana. Antes de Uhum, ser esposa, eu sou Juliana. E quem é Juliana? A filha amada, que tem o seu momento com Deus, consigo e com os outros. exatamente. Muito bom, isso aí. Então a gente precisa ter esse tempo para nós. Peguem aí as dicas da Ju, pratiquem e se alguém tiver alguma pergunta, se não tiver, a gente encerra por aqui. Ju, quero agradecer a sua presença por aceitar esse convite, iniciar aqui essa sexta-feira comigo, né? Podia ter colocado o nome da live de Café com a Ju. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente, participando, comentando. E é isso aí, gente. Um beijo, Ju. Fica com Deus. Então, a E bom você, fim de semana. estou sempre à disposição de quem está na live, quem está junto com a gente na jornada. É um caminho. E eu costumo dizer que é um caminho para frente, um caminho sem volta. Né? Eu viver o hoje, olhando para o passado apenas para buscar as minhas pérolas. Isso mesmo. Obrigada, Ju. Fica com Deus. Tchau, Tchau, gente. tchau.